de casa. Fizeram muita coisa legal dentro de casa. Eu saí de casa. Chato. Muito chato. Gente, eu passei as férias todas aqui na escola, trabalhando, fazendo as aulas de vocês, montando o conteúdo de vocês. Vocês vão ver que tem um conteúdo lá na disciplina de filosofia, tá? É um conteúdo em PDF, depois eu vou falar para vocês sobre ele. Então, eu trabalhei muito para fazer um conteúdo bem legal, bem acessível para vocês, planejando essas aulas, e a gente vai aprender muito, muito mesmo. O tema da nossa aula de hoje é sobre a ética, uma necessidade do homem, tá? Mas agora eu quero que vocês peguem um caderno, façam um cabeçalho, como vocês estão acostumados a fazer. Escola, Menino Jesus. Gestor, 2 pontos, Jean Paz. Disciplina, professora Thaís Tenório, tá? Vocês coloquem a turma, a data de hoje, tá bom? Vão fazendo aí. Sim. Professora, qual vai ser o conteúdo de hoje? Eu vou já colocar aqui no slide para vocês. O conteúdo de hoje é a ética, uma necessidade do homem. Eu vou colocar aqui no chat também, tá? Tudo bem. Quem não tiver com o microfone funcionando, gente, pode colocar qualquer dúvida, qualquer coisinha lá no chat, tá bom? Eu vou estar acompanhando o chat direitinho para a gente estar respondendo as dúvidas. Eu tô falando no chat quem? A Helena, né? Isso, tá, Helena. Olha só. Lá no teu. Tu tem como acessar o ProESC agora? Eu coloquei um PDF lá de uma foto da página do livro, tá bom? Para você acessar. Quem não tiver com o livro pode estar acessando de lá. As outras coisas eu vou pedir para vocês anotarem no caderno. A gente vai extrair do livro alguns pontos muito importantes para a prova de vocês, para vocês ficarem cientes de tudo que a gente está falando. Mas vamos lá. Eu vou ver se eu adianto alguma coisa aqui. Vou colocar o tema da nossa aula aqui no quadro. Aqui dá para ver? Não sei se não começou ainda. A ética. Tá. Tá. Esse é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Aqui por cima vocês vão fazer o cabeçalho, tá? Cabeçalho normal. Escola, diretor, gestor, Jean, vamos colocar disciplina. Bom, bem bonito. Minha tela é branca. Lá pra cima não dá pra ver, professor. Tá dando pra ver? Lá em cima não. Tá, mas é só um cabeçalho, gente. Tá? Vocês lembram como faz cabeçalho? Sim. Então tá bom. Aí aqui, data de hoje, 06/8/2020. E a turma, tá? Não esqueça de colocar a turma também. Vou sair da frente para vocês verem. Esse aqui é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá. Quando vocês terminarem de copiar, eu vou colocar algumas coisas e vou explicando, tá bom?
Professora, pra mim a tela tá toda branca. Quem? Daniel? Aham, Tá. Mas você já fez cabeçalho? sim. Tá. Eu vou falar, Daniel, você vai prestar bem atenção. Quando eu terminar de falar e os alunos estiverem copiando, eu vou copiar no chat para você, tá bom? E aí, já terminaram de copiar? Ou vocês Não. têm tartarugas? Tem que terminar me fala, tá bom? Tô esperando. Hoje é 6, né? Sim. E 6/8/2020. Gente, na nossa aula de hoje, a gente vai relembrar alguns conceitos sobre ética, tá? Por quê? A página do nosso livro que tem esse assunto é lá na página 6, tá vendo? Meu Deus, eu tô cansada de escrever. Página 6 do livro. Quem tiver com o livro abre na página 6. Professora, Ok. onde é que eu posso ver o livro aqui no Proesc? Tá. Lá na aula de hoje, onde você acessou o link, eu não sei se é onde você acessou o link, mas lá na aula de hoje, não tem um ambiente de aulas? Sim. Tem um anexo lá, em verdinho, eu acho. Tá, Um já. anexo. Fechou? Sim. Tá aqui, cadê? É nesse anexo eu coloquei um PDF. Tá, deixa eu ver aqui. Eu quem é? A Helena, né? É de cidadania, moral e ética, né? Isso. Vai cidadania moral e ética. Eu peguei, tirei foto, transformei em PDF. Professora, Oi. é a primeira Sim, tô página. vendo. Isso. Vocês ainda não viram esse assunto. Professora, qual é seu nome? Thaís. Vocês já estudaram essa página, gente? Não. 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 Né? Vocês estudaram um capítulo diferente. Agora eu estou voltando para esse primeiro capítulo, tá? Porque quando fizeram a divisão dos conteúdos de vocês, eu não estava aqui. Então, no primeiro bimestre, vocês não estudaram o primeiro capítulo do livro, nem no segundo. Então, eu estou voltando, porque vocês não podem ficar sem estudar o primeiro capítulo, tá? É porque a Então, professora queria. A antiga professora queria começar de trás pra frente. exatamente, tá? Mas o livro foi feito para começar de frente para trás, né? Aí a gente vai começar normal, tá? Então vamos lá. Já posso começar? Você achou, hein, Helena? Achei, professora. Achou? Tá bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar explicando sobre a ética, noções gerais sobre ética, tá bom? Ética e moralidade, ética e moral. Quando eu terminar de explicar, eu vou anotar aqui no quadro algumas coisas e vocês vão copiar no caderno. São tipo pontos principais, tá bom? Para vocês terem no caderno. Embaixo desse tópico aqui, ó, a ética, uma necessidade do homem, vocês vão anotar os pontos principais desse conteúdo, que começa lá na página 6. E depois eu vou estar colocando aqui no quadro, tá? Mas vocês podem acompanhar aí na página 6. A ética é uma necessidade do homem, tá? Assim como outras necessidades. Mas aqui a gente começa falando das noções introdutórias sobre o que é a ética. A ética, gente, ela deriva do grego, tá? De uma palavra grega, que significa costume ou que modo de ser. Tá? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Mas a gente precisa relembrar alguns conceitos, tá? Eu vou apagar aqui rapidinho. Ai, gente. Até onde vocês conseguem enxergar? Daqui para cá vocês enxergam? Não. Daqui? Não. Não? Dá para enxergar? Daí não. Dá sim. Deixa eu fazer um quadro. Dá só um pouco. Daqui para baixo, dá? Dá. Dá. Tá. Então eu vou colocar aqui. Ética. Primeiro ponto. Mas.
Ética. Assim. A ética deriva do grego. Deriva do grego, da palavra grega, tá? Qual é a palavra grega, professora? Da palavra grega éticos, ou palavra ethos, assim. Ethos. Que significa? Significa costume ou modo de ser. Modo de ser. É como se a gente fosse fazer um mapa mental, tá? Bem simples. Deriva do quê, professora? Deriva do grego, tá? Da palavra grega. Ethos. Em grego, ética se chama ethos, tá? E significa costume ou modo de ser. Como é que ela tá lá embaixo? Modo de ser. Quê? Assim. Sim, sim. Não. Olha, Daniel, eu coloquei no chat, tá? Tá ok. Ethos. E-T-H-O-S. Ethos. Também significa caráter, tá? Caráter. Caráter. Ética significa caráter. Ética é aquilo que todos nós possuímos, né? Costumes, caráter, o nosso modo de ser, tá bom? Em seguida, a gente vai falar sobre a moral. Moral. Já coloquei, Daniel, lá no chat o significado da palavra moral, tá? Quem puder ver no chat, está lá também. Moral. A moral também ela é muito parecida com a ética, gente. Quando a gente fala de moral, ela deriva de uma palavra em latim, tá? Essa é a diferença. Enquanto que a ética deriva da palavra grega ethos, a moral deriva da palavra grega, deriva da palavra em latim mores ou mos, tá? Mores ou mos. Ou mos. Por quê, gente? Elas têm origens etimologicamente. A origem da palavra moral e da palavra ética, elas são etimologicamente diferentes, tá? Uma derivou do grego e a outra derivou do latim, tá bom? A palavra moral, ela é um pouco mais recente que a palavra grega, tá? Lá da ética, que derivou da Grécia, do grego. Por quê? O latim já é um pouquinho mais adiantado, mais para cá. Então, a moral ela é um pouquinho mais recente, mas elas têm significados bem parecidos, tá? Aí no livro de vocês está escrito assim. Lá depois do modo de ser. Desse modo, ética e moral confluem em um significado quase idêntico. Elas são muito parecidas quando a gente fala de conceito de ética e moral, tá? É muito idêntico esse conceito. Tudo aquilo
que se refere ao modo de ser, ao caráter adquirido como resultado de pôr em prática alguns costumes considerados bons, tá? Então, tudo aquilo que a gente faz que é considerado bom dentro de uma determinada sociedade, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, um costume, um modo de ser nosso, pode ser considerado uma coisa ética e moral, tá? Então, a gente tem moralidade, a gente tem moral dentro da nossa família, tá? A gente tem moralidade, a gente tem ética dentro do nosso ambiente de estudo, da nossa sociedade, da igreja, dos nossos amigos. Todos nós temos isso, tá? Todo ser humano, ele possui um valor moral, ele possui um valor ético. Por isso, quando a gente fala de algumas expressões, isso não é ético. Por que a gente fala que uma coisa não é ética? Vocês sabem? Tal coisa não é ética, não foi ético que o fulano fez. Porque, gente, nós crescemos e aprendemos que determinadas coisas são consideradas morais, que determinadas coisas são consideradas certas. E essas coisas que são consideradas certas e coisas que são consideradas erradas é o que a gente chama de nossa moral. A minha moral, o meu costume vai dizer o que é certo e o que é errado. Acontece que quando eu encontro outra pessoa e outra pessoa tem outro tipo de moral, tem um outro tipo de visão da vida, tem um outro tipo de ética, eu acabo afirmando que a atitude que aquela pessoa tem é antiética. Por quê? Porque a minha moral, o meu costume, o meu modo de ser, a minha ética é totalmente diferente daquela pessoa, tá? Então, algumas sociedades têm tipos de costume diferentes da nossa sociedade brasileira, por exemplo. Então, tem coisas que nós consideramos perfeitamente ético, perfeitamente moral, mas lá para fora é muito difícil. Por exemplo, quando aqui no Brasil as pessoas elas se conhecem, quando vão em bares, em festas, elas acabam namorando e acontecem essas coisas. Lá para fora, em alguns países, isso não acontece. Por quê? O costume é diferente, a ética é diferente, a moralidade é diferente. Aqui as pessoas se conhecem através de aplicativos de internet, chat, alguma coisa assim. E lá fora não. O casamento é rigoroso, os relacionamentos são diferentes. Para vocês verem como a carga cultural, como o costume, como a ética é totalmente diferente de um local para outro. Deu para entender? Em alguns locais a gente tem coisas, culturas diferentes. Nós temos costumes diferentes, tá? Eu vou apagar aqui o quadro. Tá, vamos lá. Vou colocar no caderno de vocês. Outro pontinho. Deu para enxergar? Dá para enxergar? Ou tá pequeno? Não, dá pra ver. Tripla, O tá? resto da palavra não dá pra ver. Não dá para enxergar? Tripla função da ética, tá? Dá sim, Por causa que a palavra gravando tá na frente. Eu vou escrever maior, tá? A tripla função da ética. Vamos escrever no caderno de vocês. A ética tem 3 funções, tá? Primeira função da ética, professora. Qual é a primeira função da ética? A primeira função da ética é esclarecer o que é a moral. Quais são os seus traços específicos? Vou colocar aqui.
Deu para entender? Dá para enxergar? Façam assim com o dedinho. Se dá para enxergar? Deu? Tá bom. Então, gente, a principal função da ética, ela vai tentar esclarecer o que é a moral, vai dizer o que é moral dentro de uma determinada sociedade. Por exemplo, dentro de uma sociedade tem aquilo que a gente costuma considerar como um hábito, um modo de ser, tá bom? Acontece que é a ética que vai dizer que aquilo é ou não considerado moral. Se aquilo é considerado moral para aquela sociedade, então aquilo é ético para aquela sociedade, tá? Então a ética que esclarece o que é moral dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada sociedade. Outra função da ética é fundamentar a moralidade, tá? A ética tem essa função de fundamentar, criar fundamentos, criar bases para a moralidade. Daniel, se você estiver com o livro, tá bom? Lá na página 7 tem essa tripla função, tá? Lá no início da página 7. Cara, corresponde à ética a uma tripla função. Tá bom, Daniel? Você tá me ouvindo, Daniel? Sim. Tá. Na página 7, você pode copiar no seu caderno, tá? Tem o ponto 1, 2 e 3. Ou seja, gente, aqui nessa fundamentar a moralidade, é o papel da ética, tá? A ética vai procurar averiguar quais são as razões que conferem sentido ao esforço dos seres humanos de viver moralmente. Ou seja, a ética vai procurar compreender por que as pessoas agem em sociedade de forma moral, por que as pessoas têm costumes numa sociedade, por que as pessoas têm modos de ser. Então, a ética é o que vai o quê? Buscar compreender, tá? Vai compreender o quê, professora? A moral. É a ética que vai procurar compreender a moralidade estabelecida dentro de uma sociedade. Por que as pessoas se comportam de determinada forma? Por que as pessoas gostam de praticar aquele costume? É a ética que vai buscar compreender o porquê da moral dentro da sociedade. Tá bom? E a terceira função. A terceira função da ética, gente, já acabou de ver a tripla função da ética, tá? A primeira função não é esclarecer o que é a moral. A segunda não é compreender a moralidade dentro de uma determinada sociedade. Então, a terceira vai ser aplicar os resultados obtidos nas duas primeiras, ou seja, vai aplicar o esclarecimento do que é moral, o que ela entende como moral, e vai aplicar a compreensão de moral dentro de uma determinada sociedade.
tá bom? Então, copiem aí no caderno de vocês. Aplicar os resultados obtidos nas duas primeiras. Duas primeiras o quê, professora? 1 e 2, tá? Ela quer aplicar esses dois resultados. O que a ética conseguiu na sua função investigando a moralidade? Ela esclarece o que é moralidade e ela fundamenta o que é a moralidade. Tá? Então, o terceiro, pode escrever no caderno. Se for terminando, pode falar aí no chat, tá? Terminei, professora. Certo. Aí já a gente vai passar para a próxima vez, tá? Lá em cima, lá perto do cabeçalho de vocês, coloquem assim, ó. Abre parênteses. Aula 1. Coloca assim no caderno de vocês. Lá em cima, tá? Perto lá do cabeçalho. Coloca assim, entre parênteses, aula 1. Por quê? Todas as minhas aulas vão ser assim. Tem um PDF, eu vou colocar o PDF daquela aula, da aula 1. Se for a aula 2, eu vou colocar o PDF da aula 2, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Quando eu for fazer uma atividade, eu vou colocar lá no ProEst, aula 1, aula 2, referente àquela aula, tá bom? Para ficar mais organizado no caderno de vocês. Oi. Professora, eu não sei fazer as atividades do ProESC. Tá. Por enquanto, nessa disciplina, a gente vai trabalhar só as atividades do livro. Nas atividades de filosofia, tem algumas lançadas lá no ProESC. Depois eu vou estar vendo com vocês, tá? Vou explicar. Qualquer coisa, quem não tiver acesso, posso estar enviando lá no grupo, ou o pai pode estar vindo pegar aqui na escola, não tem problema. Tem que imprimir? Outra coisa, as atividades que forem em PDF, eu peço que vocês recortem e colem no caderno. Por quê? Para não perder. Para não acontecer o que aconteceu no bimestre passado. Ficaram muito perdidas as atividades, não foi? Era muita atividade, o que era. Aí vocês vão fazer assim. Teve aula 1, depois dessa aula 1, vocês vão colar a atividade no caderno, tá bom? Para ficar organizado para vocês, tá? Aí vocês vão ter a aula, vai ter o conteúdo que vocês vão escrever no caderno, depois vai ter a atividade, vocês colhem uma outra folha, que é para ficar tudo organizado, porque a gente vai pegar o caderno de vocês depois, tá bom? Mas no final desse mês, né? Isso, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai lá para a página 8, tá? Helena, você tem a página 8, tá aí no PDF, tá? A gente vai ler esse texto juntos, tá? Esse texto é do Dalai Lama. Ele escreveu um livro. Você sabe quem foi Dalai Lama, gente? Já ouviram falar quem é o Dalai Lama? Ele foi uma figura muito importante, ele foi muito influente na época dele, tá? Ele era uma figura religiosa. Na religião dele, acreditavam que ele era a reencarnação de uma entidade, tá? De uma pessoa que resolveu ficar aqui na humanidade para ajudar todo mundo. O Dalai Lama era uma figura muito importante, tá? Até hoje, porque toda vez que um Dalai Lama morre, acredita-se que ele reencarna na figura de outra pessoa. E assim os Dalai Lamas vão continuando, várias pessoas, tá? Mas isso é uma questão religiosa, tá? É uma religião que acredita nisso. Mas esse Dalai Lama aqui, que eu tô falando no livro de vocês, ele escreveu esse texto. E esse texto fala sobre a ética, uma necessidade do homem, que é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Tema da nossa aula de hoje, a ética como uma necessidade do homem. O que é uma necessidade do homem, gente? Várias coisas, né? O homem tem necessidade de quê?
Bora ver aqui. Eu fiz uns papezinhos aqui para sortear para vocês algumas palavras. Vocês vão me responder qual é a necessidade do homem em relação a isso. Do ser humano, tá? Aqui, ó. Tem alguns papezinhos. A Emily vai ser a primeira. Ela tá comendo na hora da aula. Não, vai ser a Maria, eu acho. Gente, tá aqui. Eu tenho uma palavra. Essa palavra é estresse. Estresse. A palavra é estresse. Qual a necessidade do ser humano para suprir essa aqui, essa palavrinha aqui? Todo mundo tem. O que o homem precisa fazer para suprir isso aqui? E aí, Emily? O que a gente precisa para acabar com o estresse? Eu não sei. Comer. Deixa eu ver outra coisa. Dormir. Dormir. Eu acho que eu durmo para passar estresse. Exatamente. Outra palavra aqui. Fome. Fome. Outra palavra. Daniel, o que a gente precisa fazer para suprir essa necessidade aqui de fome? Fazer esportes, obter uma função, por exemplo, desenhar, pintar, para esquecer do tempo, lembrar. A fome, Daniel? É para esquecer da fome, entendeu? Ah, tá. Tá bom. E essa outra palavra? A solidão. Maria, a solidão. O que a gente pode fazer para suprir essa necessidade de solidão? Conversar com alguém? Ter amigos, né? Ter amigos. Triste, uma pessoa triste. O que ela precisa fazer para suprir essa necessidade? Hein, Helena? Comer, ela precisa comer e ficar feliz. Ela precisa buscar a felicidade, né? A felicidade ela pode ser encontrada em várias coisas, em pessoas, a autofelicidade, felicidade própria. Depende da pessoa, né, que tá triste. Depende da pessoa que tá triste. Exatamente. E quando uma pessoa está cansada, tá? Cansaço. O que a gente precisa fazer para suprir essa necessidade? Posso falar? Pode. Descansar e refletir. Muito bem. Essas palavras eu peguei aleatoriamente para vocês verem que tudo na nossa vida é uma questão de necessidade, tá? E a nossa necessidade precisa ser suprida de alguma forma. Isso a gente relaciona também com uma necessidade que todo ser humano tem, de ter ética, tá? Eu vou apagar aqui o quadro. Todo mundo precisa ter ética, tá? Todo mundo tem necessidade da ética. Todo ser humano tem necessidade da ética, tá? Por quê? A ética nos faz refletir. Coloca no caderno de vocês. A ética nos faz refletir. Ter amiga, por isso que eu sou tão solitário. E o áudio tá ligado. Oi? Áudio ligado? Tá. A ética, coloca no caderno. A ética nos faz refletir, tá? Porque, gente, essa é uma função da ética. A ética, ela nos dá a capacidade de refletir sobre as nossas condutas humanas. A ética também nos faz pensar sobre tudo aquilo que a gente faz na nossa sociedade, na nossa família, na escola, os nossos pensamentos, os nossos valores. A ética faz a gente refletir sobre a nossa moralidade, tá bom? Então, a ética tem esse papel aqui, ó, de nos fazer refletir. E quando a gente reflete sobre tudo que a gente faz, acontece o quê, gente? Quando a gente reflete sobre tudo que a gente faz, o que acontece?
Quê? Não tô ouvindo. Não lembrei a palavra, peraí. O que acontece quando a gente reflete sobre tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz? Antes da gente fazer, a gente reflete sobre as nossas atitudes. A Posso gente falar? nos faz entender? A gente se torna o quê? Responsável, né? Sim. Responsável, uma pessoa consciente, uma pessoa preocupada, né? Responsabilidade. Com o quê, gente? Por que a gente tem que refletir sobre as nossas atitudes? Por causa do bem comum, tá? É por causa do bem comum. O que é o bem comum, professora? Todos nós precisamos pensar no bem de todas as pessoas. Ser cidadão, ser ético, ser uma pessoa responsável, preocupada com as outras pessoas, ela vai pensar no bem de todo mundo, tá? Ela não vai querer que a minha atitude ou a atitude de outra pessoa acabe prejudicando outra pessoa. Então a gente se preocupa com o bem-estar da sociedade e a gente tem responsabilidade. Por quê? Porque as nossas atitudes podem influenciar na vida de outras pessoas. Então é com base nisso que a gente vai ler rapidinho agora o texto do Dalai Lama, A Ética é uma Necessidade do Homem, que está lá na página 8, tá bom? Vamos lá. Mas, Vamos ler juntos, tá? Cada um no seu livro, no seu PDF. peraí. Tá. E aí, a gente já pode ler? Já. Tá, vamos lá. Há muito que o homem tem sede de ética, desde antes de Cristo, tomando como fundamento tal busca da felicidade, princípio básico dos seres humanos. Ou seja, o autor está falando aqui que o princípio básico de todos os seres humanos é a busca sempre pela felicidade. Tudo que a gente faz durante a nossa vida é buscando a felicidade, tá bom? O ser humano sempre vai viver em busca dessa felicidade. Cada uma de nossas ações conscientes e que, de certa forma, toda a nossa vida pode ser vista como resposta à grande pergunta que desafia a todos: como posso ser feliz? Ou seja, o autor vai dizer aqui que tudo aquilo que a gente faz na nossa vida é procurando responder a essa pergunta. Qual é essa pergunta? Como é que a gente pode ser feliz? Tá? Então, se eu vivo hoje, se eu faço escolhas hoje, é porque eu tenho um objetivo. Talvez esse objetivo não esteja claro para vocês. Mas o objetivo de todos nós seres humanos é a autorrealização. É que a gente consiga ser feliz na nossa vida. Que nós consigamos crescer, construir uma família, viajar, ter uma boa profissão, não é verdade? Então, todo mundo passa pela escola, quer um futuro. Por que a gente quer um futuro? Porque o nosso futuro a gente quer que ele seja feliz. Então, esse é o princípio que vai nortear, é o princípio que vai conduzir a vida humana. É a busca pela felicidade. Deu para entender? Sim. O autor vai dizer também aqui, lá no terceiro parágrafo do mesmo texto, a ética fere todos os ideais egoístas. Ela se debruça sobre a generosidade e o compartilhamento. Invade a alma do ser humano, buscando o que ela tem de melhor a oferecer, garantindo a sua integridade diante de seus semelhantes. Nesse momento, podemos dizer que a ética é a grande estimuladora de uma convivência sadia, em que os valores que a sustentam direcionam-se rumo à paz. Ou seja, lembra que eu falei que a ética ela busca o bem comum? Aqui o Dalai Lama fala que a ética ela vai confrontar o nosso egoísmo humano e que a ética ela vai nos levar ao quê? À paz, gente. Então, o Dalai Lama, ele era considerado por causa disso. Ele era um ativista, então ele pregava muito a paz, ele viveu numa época onde havia muitas guerras. Então, por isso que ele fala que é preciso que os seres humanos tenham ética. Por quê? Porque a ética que vai nos conduzir à paz. Tá bom? Próximo parágrafo do texto. Olha, é a
conduz à reflexão das práticas, contribuindo para evitar o isolamento e o fim do homem como pessoa, como cidadão do mundo, como portador de uma alma e de um espírito. Além de abordar o comportamento social, a ética volta-se, como se vê, para o ambiente que é o palco de atuação de todos os viventes que contribuem para desencadear a vida. O valor do respeito, por exemplo, é vital para o controle dinâmico dos ecossistemas e para o equilíbrio da qualidade de vida do planeta Terra, como a gente já estudou nas últimas aulas, né? É preciso ter respeito. Essa ética, ela está relacionada não só com a nossa vida, mas com a natureza, com a tecnologia, com muita coisa. É por isso que o tema gera releituras e debates, por ser um aliado da sociedade planetária na luta contra o desrespeito e as diferenças e em favor do resgate da dignidade humana. Olha aí como o autor relaciona a ética com a dignidade humana. A ética vem facilitar a reflexão dos conceitos e das práticas. A cooperação, por exemplo, é um valor imprescindível para a construção de uma humanidade menos egoísta e mais equilibrada. Porém, não se pode esquecer o significado do diálogo, da compreensão, do respeito, da verdade e da solidariedade. Nunca o mundo precisou tanto redescobrir esses valores. Quais são os valores? Ser menos egoísta, mais equilibrado, tá? Cadê? O significado do diálogo, da compreensão, do respeito, da verdade e da solidariedade. O autor está falando desses valores, tá? O que são esses valores? Valores intrínsecos, são valores dos seres humanos, o respeito, a dignidade, a verdade, a solidariedade. Então, o Dalai Lama vai dizer aqui nesse texto que nós precisamos redescobrir esses valores. Tá? Próximo. Eles convidam para a promoção do diálogo entre os povos. É chegado o momento de assumir um comportamento ético, fundamentado no interesse comum, no fim dos preconceitos. É hora de construir pontes entre as diferenças. São esses princípios que funcionam como uma rocha de edificação para a construção de um milênio formador da consciência reflexiva, crítica e solidária, tá? Então, esse é o texto do Dalai Lama, é um texto muito bonito, vocês podem estar lendo depois. E agora, eu vou pedir que vocês façam o seguinte, tá? Já deu certinho o horário da nossa aula de cidadania, e depois a gente vai começar a filosofia, que vai ser mais light, tá? Nossa aula de cidadania vai acabar e eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade, tá? A atividade é da página 9. Coloca aí no caderno de vocês, bem assim. Vou colocar aqui no chat. Ai, 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 ai. Página 9. Página 9. A 10, tá? Vocês vão resolver essa atividade do livro, aí no livro mesmo. Aqui, ó. Vem aqui, no livro de vocês. Tá aqui as questões, né? Normal. Tem espaço para responder. Normal. São 7 questões. Vocês vão responder no livro. Aí na página 9 e na página 10 acaba. Tem a 7ª questão. Vocês veem aí no livro também que tem o para refletir, lá na página 10. Esse para refletir, vocês vão fazer no caderno, tá bom? É com base nesse pequeno texto, bem pequenininho, bem aqui, ó. Vocês vão copiar essas perguntas no caderno e responder de caneta, tá bom? Professora, essas questões da página 110, né? Uhum. É para resolver no livro. Oi? É para resolver no livro, né? A questão da página, as questões da página 9 a 10, da questão 1 a 7, é para responder no livro. Só que tem uma questão lá, uma atividade, que é lá na página 10 também, que é o para refletir. Só tem as questões, não tem espaço para responder. Então, eu peço que vocês copiem no caderno e respondam, tá bom? É só essa para copiar. Aí eu vou colocar aqui no chat para vocês.
Atividade para Professora, casa. como eu tô sem livro, aí a senhora poderia mandar a... Eu vou mandar as questões lá no grupo, tá bom? Tá bom. Tá? Já vou mandar lá. Ou então eu vou fazer assim, eu vou digitar as questões e vou colocar lá no Proesc, que fica melhor, eu acho, do que no grupo. Tá bom. Página 9, questões de 1 a 7 no livro. E atividade para casa. Aí, atividade para casa, questões para reflexões, escrever no caderno, página 10. Deu para entender? As questões de 1 a 7 é lá no livro. As questões para reflexão, que tem aqui, olha, gente, bem aqui, para refletir, tá? No livro, lá na página 10. Vocês vão fazer essas questões. São 4 questõezinhas. Vocês vão fazer no caderno, vão escrever e responder no caderno. Embaixo desse assunto que a gente estudou, vocês vão responder essas questões, vocês vão copiar lá. Depois que vocês copiarem tudo aquilo que a gente copiou aqui no quadro, vocês vão colocar assim. Deixa eu apagar. Dois pontos. Aí, questão 1, vocês vão copiar. Questão 2, vocês vão copiar. 3 e 4, tá? No caderno. Deu para entender? Aí, se vocês vão copiar no caderno e vão responder no caderno, tá? É isso. Eu vou encerrar aqui a chamada. A chamada não, a gravação. Fiquem aí. Eu vou começar outra gravação, porque nós somos duas disciplinas diferentes, né?